Pessoal, hoje eu queria falar com vocês sobre a teoria dos setênios. Na verdade, de uma forma bem displicente, queria dar uma aula sobre a teoria dos setênios aqui para vocês. Eu utilizo muitas coisas dessa teoria com algumas pessoas durante o Projeto Aurora. Também tive conhecimento dessa teoria dos setênios lá em 2016, 2017, no meu mestrado em Educação, onde o professor Severino Antônio me apresentou essa teoria e eu simplesmente me encantei com ela e percebo que ela pode ser usada diversas vezes ou ao longo da nossa vida, até para a nossa própria reflexão e também para o nosso próprio autoconhecimento. Essa teoria dos setênios, ela foi criada pelo austríaco Rudolf Steiner, lá ali em 1912, por ali, bem no início do século XX, né, ali no período de pós-guerra, a Primeira Guerra Mundial. É uma doutrina que ela é filosófica, né, e também, de certa forma, alguns chamam de mística. Eu não colocaria dessa forma, eu colocaria que seria uma doutrina filosófica e espiritualizada, que está muito ligada à antroposofia, que é uma ciência espiritual, é um caminho que a gente busca pela verdade, que tenta preencher esse ato que existe entre a fé e a ciência. A antroposofia serve para isso, né? A gente tentar entender esse ato, essa loucura que existe entre a ciência e a fé. Como eu falei anteriormente, é uma teoria e é uma ciência que é pautada pela busca do autoconhecimento, nos ajuda nisso, né? Também, de certa forma, ela é utilizada de forma pedagógica pela pedagogia Waldorf, né? Utilizada em algumas escolas infantis. Aqui no Brasil não é muito difundida, mas foi trazida pelos imigrantes europeus depois entre a Segunda Guerra Mundial. Mas na Europa é uma pedagogia bastante difundida, que na verdade vai trabalhar de maneira holística o desenvolvimento das crianças, muito pautado nas artes, uma questão espiritual, intelectual e assim por diante. Eu gosto de colocar também de que a antroposofia é uma ciência filosófica que também pode ser chamada de uma ciência espiritual. Eu gosto dessa denominação. Aí você vai falar assim, tá bom, Tânia, mas o que é a antroposofia? A antroposofia nada mais é do que um método que a gente usa para conhecer a natureza, o ser humano, o universo, né? E tentar ampliar esse conhecimento que nós temos sobre essas três vertentes pelo método, na verdade, científico, que nós conhecemos, o convencional, mas também como que a gente vai aplicar isso às nossas áreas da nossa vida, nossa área humana, né? Como que o universo, como é que a natureza, como é que o ser humano estão conectados. Então é sobre isso que a antroposofia fala e ela estuda. É claro que eu acho que também é muito importante para a gente entender qual é essa relação de nós, enquanto humanos, com o universo, e também ajuda a gente a superar e entender esse plano material que a gente vive e o plano espiritual, essa conexão, né? Bom, também a gente consegue utilizar em todas as áreas da nossa vida, desde a infância até a idade mais madura, ou por que não na nossa velhice, vamos chamar dessa forma, né? Na nossa idade idosa, né? E também a gente consegue enxergar o ser humano em todas essas fases, como eu estou falando para vocês. Então, desde ali da infância até realmente ali, quando a gente estiver se despedindo dessa vida terrena aqui. A gente pode pensar o seguinte, que ela abrange várias áreas, então ela consegue, a antroposofia, ela consegue fazer um desenvolvimento de consciência na gente, ela consegue fazer com que a gente compreenda a nossa relação com o universo, a gente consegue entender de que aqui não existe só o plano da matéria, também há um plano espiritual ou de energias que estão tudo conectado com esse plano material. É também uma forma que a gente pode pensar
na capacidade que a gente tem de nos desenvolver enquanto ser humano. Então, como é que é desde o nosso nascimento até a nossa maturidade, depois até a velhice, vamos chamar assim, como que a gente vai compilando, como a gente vai amadurecendo, como a gente vai compondo o nosso raciocínio, a nossa maneira de ver a vida. E, de novo, compõe toda essa análise do ser humano e da natureza a qual ele está ali interagindo. Eu gosto muito disso, eu gosto muito de pensar sobre isso. E acho que a gente começa a ter, uma vez quando a gente conhece sobre a antroposofia, outras formas de enxergar a nossa vida, as nossas relações, o nosso interno. A partir daí, o Rudolf Steiner foi estudar um pouco sobre a teoria dos 7 Helios, que está ligada à antroposofia. Ah, Dani, como assim? Bom, ele começou a entender de que tudo estava conectado. Mas eu também queria chamar a atenção de vocês de que quem, na verdade, compilou tudo isso de forma conceitual foi o Steiner. Mas os gregos e os chineses já tinham observado isso milhares de anos atrás, de que observando os seres humanos, a gente conseguia ver as mudanças biológicas que aconteciam ao longo da sua vida, não é? E também a relação dessas mudanças biológicas junto à natureza, junto ao universo. E aí lá atrás, os chineses e os gregos perceberam que essa mudança biológica, essa virada, acontecia de 7 em 7 anos. Por isso, chamada da teoria de 7 Helios, ou dos 7 Helios. Por quê? De 7 em 7 anos haverá alguma mudança biológica e uma transformação em nossas vidas. Isso vai ser comum a todos nós. E aí, voltando, o Steiner, na verdade, foi conceitualizar isso que já havia sido observado pelos chineses e pelos gregos. Então, você vai ver o seguinte, que é uma forma livre, uma forma natural e também responsável da gente pensar, da gente perceber e da gente sentir essas mudanças que acontecem de forma biológica e essa interação, né, com o universo onde a gente vive a cada 7 anos, tá? Então, essa teoria diz muito sobre isso, de que a cada 7 anos haverão mudanças biológicas, haverão crises, que eu chamo de crises de transformação, né, para que a gente possa evoluir ao longo da nossa vida. Então, o que você vai perceber? Eu gosto de chamar assim, as crises que a gente vai vivenciar durante esses intervalos de 7 anos, elas são crises de transformação porque vão fazer com que a gente se transforme, se expanda para vivenciar a outra fase. Então, sempre em alguma dessas fases aí dos 7 Helios, todos nós vamos vivenciar as crises de transformação. Ah, Dani, mas todo mundo vai ser igual? Não. Então você vai perceber assim, por exemplo, na infância. Tem crianças que vão ter essas crises lá perto realmente dos 7 anos para a virada da outra fase do outro setênios. Tem crianças que vivenciam entre os 7 anos. Então isso depende muito de indivíduo para indivíduo, mas todos nós, nesse período de 7 anos, vamos vivenciar essas crises. E você não passa para outra fase se você não estiver pronto. Então sempre terá que haver essa transformação para que você pule para a próxima fase. Dani, posso entender como se fosse um videogame? Se você achar que fica mais fácil dessa forma, sim, pode. Você só passa para outra fase de um videogame quando você ultrapassou todos os limites e compôs todos os obstáculos, né, na fase anterior. É assim que funciona. E aqui não vai ser diferente. E aí eu separei para conversar aqui com vocês de forma mais didática as fases dos setênios. Então, se a gente pensar de maneira geral, o Steiner dividiu essa teoria dos setênios em 3 fases principais de amadurecimento. Então, a primeira fase é a fase biológica, que é do nosso nascimento até 21 anos. Depois, a fase
psicológica, que é de 21 a 42 anos, que aqui é onde a gente vai compilando todas as nossas emoções, vamos criando a nossa inteligência emocional, principalmente. E depois, a partir de 42 anos, é a fase que ele chama de espiritual, aonde eu, enquanto indivíduo, já me amadureci enquanto inteligência emocional, e aí eu vou desenvolver a minha inteligência espiritual. É dessa forma que o Steiner, de maneira bem abrangente, divide as 3 fases, né, principais dos setênios. Lembrando que a cada fase dessas que eu citei, existe 3 setênios. Então, na verdade, serão 9 setênios ao longo da nossa vida. 9 períodos de 7 anos. É isso que eu estou querendo dizer aqui para você, tá? Então, nós temos 9 períodos como chances de desenvolvimento, de amadurecimento ao longo da nossa vida. É assim que nós podemos chamar, tá? Porque isso nunca acaba, tá? Bom, então, Dani, fala então pra gente como é que seria essas fases, vamos denominar essas fases. Eu escrevi para ficar mais fácil aqui e não esquecer de citar nenhuma delas. Então, vamos começar pelo primeiro setênios, né? Que a gente chama de... onde as crises aqui vão ser muito mais físicas, não é? Nós nascemos e até então, enquanto crianças, estamos ainda dormindo para esse mundo. Nós não despertamos ainda para esse mundo, né? Nós vamos acordando lentamente para esse mundo que nós estamos. A gente vai despertando lentamente, né? Então, você vai perceber que as crianças ali, de 1 a 4 anos, 1 a 5 anos, são crianças, as crianças geralmente têm muitas crises inflamatórias, ou seja, as ites da vida, são o momento que elas estão começando a frequentar uma escola, indo para o mundo social, ou seja, elas estão tendo contato com o mundo e por isso essas crises inflamatórias. Elas aprendem, ou melhor, nós aprendemos por imitação. Então, nós crianças vamos aprender as coisas vendo os outros fazerem. E o nosso desenvolvimento enquanto criança, ali nessa fase, de 0 a 7 anos, é estritamente dependido de exemplos, né? A gente não tem muita consciência sobre as coisas, as crianças, principalmente até os 3 anos de idade, né? A gente vai construindo a nossa consciência, então, a gente vai aprendendo conforme a gente vê, a gente aprende o que a gente vê à nossa volta e também é muito interessante assim, se o mundo onde eu estou enquanto criança for bom, ou se o mundo for ruim, é isso que eu vou levar para a minha resto da vida, ou seja, isso vai modificar o meu cérebro de acordo com o ambiente que eu estou, tá? Em torno ali dos 6, 7 anos, nós vamos trocar os dentes, vai começar a cair os primeiros dentes, que aí já é uma fase bem complicada para as crianças, elas têm ali um certo estigma de perder o dente, de cair o dente, ficar sem nada ali, mas vai vir o outro, né? Que é o permanente que nós estamos falando aqui. É ali que a gente começa a ir de fato, né? A escola formal, com 6, 7 anos, é onde a gente vai começar a ler, a escrever. É aí que a gente começa a se adequar à vida. Então, ali entre 6 e 7 anos é a grande crise de transformação que a gente tem para a gente partir para outra fase dos setênios, que é de 7 a 14 anos. Veja, aqui você vai perceber que entre 9 e 10 anos, a criança vai se interiorizando mais, ela começa a viver a casa dos sentimentos. Aqui nesse período ela começa a ter medos, ela começa a se separar mais do mundo externo e isso faz parte do desenvolvimento, ela começa a ter os seus próprios sentimentos, né? Ali entre 9 e 10 anos. Aos 12 anos é onde a gente tem fisicamente, né, o estirão dos meninos, né? Os membros ficam maiores do que o corpo, então por isso fica muito desengolçado. A voz começa a mudar, as meninas começam a ter o desenvolvimento dos seios também. As meninas vão ter a melarca, que é a primeira menstruação. E aí a gente está chegando muito mais, essas transformações são muito mais o nosso corpo, né? A gente está chegando na terra, literalmente. A gente está caindo em si, quem nós somos.
né? Principalmente ali entre 13 e 14 anos. Depois disso vem a outra fase que é de 14 a 21. Aí é o início formal, real da adolescência. Então é uma fase muito ingrata, né? A gente não é criança, mas também não somos adultos. A gente se separou ali na nossa infância de forma literal mesmo, né? A gente se pergunta, que mundo é esse? Eu quero me separar dos meus pais, não quero mais saber dos meus pais não são mais os exemplos para mim. O que era todo mundo referencial lá entre 0 e 7 anos, aqui já não é mais, não é? Ele, como indivíduo, né? Aqui as pessoas como indivíduo de 14 a 21, elas precisam se separar das opiniões dos pais, elas precisam ter esse aprendizado, elas precisam ser diferentes, elas precisam se compor de forma diferente. É aqui que cria a rebeldia de cabelos diferentes, de experimentar coisas diferentes, comidas diferentes. É aqui que se o pai é mais doido, a mãe é mais doida, vamos dizer assim, no sentido, né? Mais para frente, os filhos vão ficar mais conservadores. Agora, se os pais foram mais conservadores, os filhos serão mais arrojados, porque aqui os adolescentes precisam confrontar. Aqui eles vão atrás de quem eles confiam, né? Pode ser pais, pode ser os amigos. Aqui é que a gente vai começar a criar os nossos ídolos, realmente, não é? Aquela coisa realmente mágica. E aqui a gente começa a ter uma crise de identidade que ela não é consciente. Mas a gente começa a se perguntar, quem sou eu? Qual é o meu papel no mundo? O que eu quero nessa vida? Então ali começa entre os 18, 19, 20 anos, né? Porque ela vai tendo que decidir o que ela vai fazer na vida dela. Aqui começa uma preocupação com a carreira dela, começa uma necessidade já no final dessa fase de pensar nas escolhas, qual curso eu vou fazer, se eu vou ser empregado, se eu vou ser um empreendedor, se eu vou ter negócio próprio, o que eu vou fazer, né? Aqui a gente vai aprendendo muito nessa fase dos 14 ao 21, experimentando muito. Nosso aprendizado é pela experimentação, né? Aqui que nós vamos ter as nossas primeiras experiências amorosas, em termos de namoro, de adolescência, aquelas coisas loucas, né? Então você percebe que começa muito namoros aqui na adolescência, que eles duram a adolescência toda. Quando chega ali um pouquinho dos 22, 23, termina. Namoro de 5 anos, 6 anos, 7 anos. Por quê? Porque, na verdade, a gente está experimentando, a gente está conhecendo. E aí a gente vai ver que essa experiência que eu tive, já numa outra fase, ela já não é mais necessária, porque eu já conheço. E aí eu falo, não é isso que eu quero também. Porque a gente foi mudando, a gente foi experimentando, né? Então, a gente tem que criar o nosso próprio repertório nesse período de 14 a 21 anos. Bom, aí a outra fase, de 21 a 28 anos, que é onde começa realmente a fase adulta, inclusive pela teoria dos setênios, né? É onde nós vamos começar essa instabilidade emocional, é onde nós vamos experimentar as profissões, é onde a gente vai tentar várias áreas, a gente vai ver o que a gente gosta, a gente vai gostar de ter feedback, né? Aqui nós vamos ter a crise dos talentos, profissionalmente falando, que eu vou ter que desenvolver aquilo que eu entendo que é realmente um talento, né, para mim. A partir dos recursos que eu vou ter, eu vou sempre me perguntar, escolhi o caminho certo? Não sei, né? Eu vou ter que começar a cavar dentro de mim o que realmente vai acontecer nos anos seguintes. Então, de 21 a 28, eu vou ter que começar a buscar as minhas próprias respostas. Vai ser um divisor de águas, não é? Onde acabou a fase do oba-oba que eu tinha ali da adolescência, não é? Acabou essa história de sair para balada e já ir para o trabalho sem nenhum tipo de responsabilidade. Acabou. Principalmente quando nós estivermos chegando ali próximo aos 28 anos, 29 anos, né? Na minha fase, então, com 47 anos, se eu sair para balada e for trabalhar no dia seguinte, eu tô doente. Eu fico doente depois da balada, porque parece que eu realmente preciso ficar quieta, até tomar remédio por vezes,
tamanha é a situação que a gente se encontra. Mas voltando entre 21 a 28 anos, você percebe que vai acabando essa fase de oba-oba. Tem gente que consegue atravessar essa fase de maneira mais leve, porque aqui é como se a gente estivesse atravessando, tendo que pular, atravessar muros na maturidade, né? Tem gente que vai conseguir com mais facilidade, tem gente que vai ter mais dificuldades, tá? Então, tudo isso é por referencial. Então, tem gente que vai sofrer muito nessa fase aqui de 21 a 28 anos, por conta desse amadurecimento. Tem gente que vai de forma mais leve. Então, isso que eu estou tentando colocar para vocês. Isso vai variar de pessoa para pessoa, mas todos nós iremos passar, tá? Dali depois vem a próxima fase, que a gente pode chamar de organizando a vida, que é de 28 a 35 anos. O que é isso? É a pergunta realmente, qual é o meu papel no mundo? Aqui você vai se perguntar de forma concreta, né? Aqui você vai ter cobranças, aqui por vezes você vai ter sensações de impotência em relação à vida, aqui você vai ter frustrações, vai ter que lidar com essas frustrações. É aqui onde muitas pessoas se casam mesmo, nessa faixa etária aqui de 28 a 35 anos, a maioria se casa. É aqui onde a maioria tem filhos, não é? É a fase também onde a gente conquista o nosso lugar no mundo do trabalho, efetivamente falando, né? Aqui a gente começa a pensar muito mais antes de agir, de 28 a 35 anos, porque nós estamos mais maduros. Aqui acontece o ano crítico, né? E crístico, que é o 33 anos. Já ouviu falar esse popular, né? 33, ano de Cristo, é uma fase triste, uma fase kármica, um ano difícil, né? Porque, na verdade, a gente está buscando de forma interna o anseio por práticas espirituais. Aqui nós estamos buscando principalmente pelo autodesenvolvimento. Aqui as pessoas vão buscar esse autoconhecimento puro e literal. Eu vejo muito isso no Projeto Aurora, né? O que você fez e já não serve mais, você vai começar a deixar para trás. Você vai se abrir para o novo, você está mais pronto para o novo. Você vai ter muita produção na sua área de trabalho, mas aqui é uma fase de muito questionamento também. Depois disso, a gente vem para outra fase, que é de 35 a 42 anos, que a nossa vitalidade biológica começa a declinar, é um leve declínio, né? É uma fase muito desafiante também, porque a gente percebe que a nossa performance física vai diminuindo. Por outro lado, a gente tem uma maior consciência de quem nós somos e estamos continuando nessa busca também. A carreira vai assumir um foco principal aqui, profissional. Aqui a gente vai começar a pensar de que somos finitos. Aqui a gente começa a pensar na morte. Aqui o anjo da morte começa a nos visitar, porque a gente começa a ver que metade da nossa vida já foi, não é? Aqui começa a aparecer as nossas sombras, porque nossas sombras estão muitas vezes ligadas ou de mão dadas com o nosso ego. Se antes eu não conseguia admitir a minha sombra, agora aqui ela vem, ela se mostra para mim e eu preciso começar a encarar isso, né? Aqui a gente começa a questionar os nossos papéis na nossa vida, qual é o sentido da vida, quem sou eu, está coerente com o que eu pensei para mim na minha vida. Muitas vezes eu acordo de madrugada nessa fase perguntando, vou continuar nesse trabalho, quero continuar nesse trabalho, vou continuar com essa pessoa em termos de casamento, né? Aqui começa a crise dos 40 anos, literalmente, onde as pessoas se questionam sobre parceiros, novamente, sobre o trabalho, né? Aqui que elas querem fazer uma grande mudança. Depois disso, vem dos 42 a 49 anos. Bom, a fase que eu estou, então, de 42 a 49 anos, essa fase é a grande crise que nós temos. Aqui nós temos mais clareza do que a gente gosta e do que a gente não gosta. De novo, a gente vem perguntando quem sou eu, né? Aqui a gente vai perguntar o seguinte,
eu estou agindo de acordo, né? Eu cheguei até aqui. O que, na verdade, eu trouxe que está realmente perto da minha essência, o que está longe da minha essência, qual é a minha essência? É aqui que nós vamos perguntar. Também de 42 a 49 anos, a vida material não é mais importante ou não é estritamente importante, né? Porque a gente já entende que não é mais só material, que só material não garante a nossa realização enquanto pessoa. A gente também precisa fazer uma virada. Se você não fez até então, é aí que você vai fazer. Quem sou eu? Aqui você precisa fazer essa virada. Aqui você precisa ter essa resposta. Quem sou eu? Eu preciso sutilizar mais a matéria, eu preciso sutilizar a beleza, porque daqui para frente isso não vai me garantir mais nada. Eu fui belo, eu fui bela até aqui. E agora, não vai ser mais, isso aí não vai te garantir mais nada. Porque a pergunta que vai te perseguir durante todos esses 7 anos, esses setênios de 42, 49, e daí pra frente quem é você? A beleza, o material, não garante nada disso pra você, tá? Qual é o seu legado? O que você quer deixar para as pessoas, né? Para sua família, para os seus filhos, né? Isso vai ficar cada vez mais urgente. Você vai ter que ter essa resposta. Qual é o seu legado, né? A vitalidade que já tinha começado a diminuir, vai diminuindo cada vez mais aqui também, não é? E aqui eu vou começar a perguntar de novo. Qual é a minha missão de vida? Você tem consciência disso? Que você precisa ter uma missão de vida, né? Depois disso, vem a outra fase, de 49 a 56 anos. É um declínio biológico, literal. Pode ser mais lentos para algumas pessoas, pode ser mais rápidos para outras, mas aqui realmente vai declinando ainda mais a questão biológica, tá? A gente vai aprendendo a escutar mais as perguntas que nos são feitas, a gente vai ficando mais aberto a atender as demandas de outras pessoas, ou seja, eu olho o outro agora também, não é? A criatividade pode ficar mais ampliada, porque eu estou muito atento ao que está acontecendo à minha volta e comigo, né? Aqui nessa fase podemos estar mais suscetível à depressão. Por quê? Porque a gente está tendo um declínio físico, nós estamos percebendo que nós estamos realmente envelhecendo, não é? Algumas pessoas começam a recorrer de forma mais efetiva para conseguir lidar com isso tudo. Dependência química de álcool, de remédios, de antidepressivos, de cigarros. Então as pessoas vão ficando muito mais suscetíveis a isso, né? Aqui também eu percebo que se eu não fiz esse resgate da minha essência, de quem sou eu posso fazer agora, de 49 a 56 anos, né? Eu posso encontrar aqui um outro caminho para mim, profissional. Aqui eu começo a ouvir com o coração, não é mais só a razão que fala, mas o coração também. Aqui eu começo a desenvolver o nosso potencial. Aqui eu vou buscando o equilíbrio entre a minha energia feminina e masculina, para que eu me torne inteiro. Então, se eu sou um homem, eu começo a desenvolver mais a minha energia feminina para ter esse equilíbrio. Se eu sou uma mulher, eu vou desenvolver mais a minha energia masculina e vice-versa, para me tornar inteira, não é? Se a gente não se desenvolve, nós podemos ficar dependentes aqui de relacionamentos, de trabalho, de marido, de pai, de mãe, não é? É aqui que eu posso fazer a grande virada da minha vida. Eu queria colocar grandes viradas aqui, por exemplo, Clint Eastwood, que sempre fez filmes de faroestes, né? Ele foi fazer terapia depois dos 42 anos e aí ele deu uma grande virada na carreira dele enquanto cineasta, enquanto ator, criando filmes muito mais singelos, sensíveis, como As Pontes de Madison, A Menina de Ouro e assim por diante. Foi uma virada na vida dele. Ele fez ali entre 49 a 56 anos. Então aqui também é um período muito complexo para as mulheres em termos biológicos, porque começamos a entrar lá na menopausa, né? Claro que tudo isso vai depender, a forma como eu entro na menopausa vai depender também de como eu caminhei até aqui, como forma de autoconhecimento, né? Eu vou ter
também é mais ainda a percepção da minha vitalidade, da minha beleza. Por outro lado, como eu falei, eu vou ter possibilidade de novos projetos, novas ideias. Eu queria também colocar aqui para você que, por exemplo, o Roberto Marinho foi criar a Rede Globo de TV depois dos 60 anos. Então aqui é onde a gente vai realmente dar a grande virada no sentido de essência e espiritual da nossa vida. Quem é você? Qual é o seu legado? Qual é a sua essência? O que você quer para você? Seguindo, a gente já vai ali, né, de 57 a 63 anos, que é uma grande fase de reflexão, de sabedoria. Aqui, se você não fez nada daquilo que você deveria fazer nas outras fases ali, nós vamos ter tristezas e arrependimentos, principalmente se você deixou de realizar algo que você tanto queria e você não fez. Aqui a gente precisa começar a ter cuidados com a nossa saúde de forma integral. Aqui também, nas organizações, no nosso trabalho, a gente vai estar muito mais conectado com missão e valores, né? Aqui a gente vai tentar enxergar tendências que vão acontecer daí para frente, porque a gente está muito mais pautado em sabedoria, em espiritualidade. Aqui é como se fosse uma coisa bem... queria dar uma metáfora para vocês. Aqui vocês imaginam uma gruta, né, de pedra feita, com alicerce muito bem feito, e você acha que não tem nada ali, mas na hora que você olha dentro, você tem uma vela bem grande acesa. Isso simboliza essa fase aqui. É o alicerce, é a construção, e é a luz interna que nós temos ali dentro da gente, né? E a gente começa a nos colocar à disposição do universo. E aí, a partir daí, a gente já começa a entender que a partir dos 60 anos, a gente vai realmente para uma fase de que, olha, agora eu já me compus de forma integral, eu estou à disposição do universo para contribuir da melhor forma que eu tenho, porque eu construí aquilo que eu gostaria. Se eu não fiz ainda é tempo de fazer, e eu estou pronto para contribuir com o universo, fazer essa conexão de trocas de energias. Feito isso, você percebe que essa teoria dos setênios, ela é presente em nós. Se você parar para uma reflexão muito mais apurada do que eu falei aqui, ou ficar refletindo, né, do que eu falei, você vai ver que a gente vivencia isso em todas as fases. Eu não sei qual é a fase que você está agora, mas do que eu citei aqui, provavelmente isso vai gerar alguma reflexão para você. Então, a teoria dos setênios serve para a gente buscar o nosso autoconhecimento. Se você ficou interessado, né, em saber mais, busque sobre a teoria dos setênios, leia sobre, vá se informar mais, busque qual é a fase da vida que você está, cronologicamente falando, né, para tentar ajudar você, as pessoas que estão à sua volta, a realmente encontrar qual é a sua essência, qual é o seu lugar no mundo, entender por que você está vivendo certas crises de transformação. Então, eu queria chamar essa sua atenção aqui. Se você julgar que esse conteúdo foi interessante para você, curta ele, compartilhe com outras pessoas e também se inscreva aqui no meu canal no YouTube. Se você ficou interessado no Projeto Aurora, quer saber mais, quer ser um participante do Projeto Aurora, clica aqui no link que eu vou disponibilizar para você, que você será direcionado ao Projeto Aurora. É interessante saber que o Projeto Aurora é um projeto onde você vai ser responsável, ou melhor, eu vou te guiar para que você encontre a sua essência, você faça a busca pelo seu próprio autoconhecimento, utilizando, na verdade, a sua consciência. É a sua busca interna de você ter respostas de quem é você. Se você está interessado e quiser saber mais, vem comigo então.